Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma fase nada fácil aí pro Vasco, né? Ontem, após essa derrota maldita, essa derrota desastrosa que foi esse jogo aí contra o Londrina, a diretoria do Vasco parece que vai se posicionar e vai fazer uma coletiva amanhã. Vamos falar bastante aí desse assunto também aí, da chegada de reforço. O Vasco está perto de anunciar um zagueiro aí como novo reforço, e o zagueiro é um dos pedidos do técnico Lisca. Mas antes, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Eu queria agradecer demais aí a todos que estão aqui assistindo, todos que continuam aqui assistindo nossos vídeos, né? O time na péssima fase, sem expectativa nenhuma de voltar para a primeira divisão, mostrando um futebol ridículo aí a cada jogo que passa, mas mesmo assim vocês continuam aqui fiéis ao nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração, queria agradecer muito mesmo. Aí o pessoal do Nordeste aí que é em peso aqui no nosso canal, e o Brasil todo, né, que ama aí o Vasco, né, torcedores aí espalhados no Brasil inteiro, que não abandonam o clube por nada, mesmo nessa péssima fase, o torcedor ainda segue otimista que isso pode mudar, né? Mas tá difícil e vamos falar bastante disso hoje no nosso vídeo. Bom, pessoal, o Vasco que perdeu ontem pro Londrina por 2-1 segue aí muito mal na Série B, né? Ladeira abaixo, tá na 10ª colocação com apenas 28 pontos. Ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco está a 3 pontos aí do G4, né? Porque o Goiás ainda não jogou na rodada e com certeza se vencer o Vasco vai se distanciar mais ainda do G4, né? Situação bem complicada, aquele jogo de ontem ali me deixou muito nervoso, tanto que eu nem gravei pós-jogo aqui, porque senão ia ser um desastre o vídeo aqui e infelizmente ontem foi um velório pro Vasco, né? Essa é a verdade. Se não bastasse ter aquela maldita notícia lá da execução de mais de 100 milhões que o Vasco vai ter que pagar aí para poder se livrar dessas dívidas trabalhistas. E teve ontem também o fechamento do dia, né? Com a péssima atuação dentro de campo e a derrota aí que vai para conta do Lucão e do seu Ricardo Graça, na minha opinião, foram os piores homens dentro de campo. Principalmente o Ricardo Graça, foi ridículo aquele pênalti. Jogador totalmente infantil, jogador totalmente displicente na jogada que resultou no gol da vitória do Londrina, né? Um ponto já era ruim, a derrota ficou pior ainda e a situação do Vasco é crítica, é tenebrosa a situação do Vasco na Série B. Como eu falei aqui nos outros vídeos, não acredito mais que o Vasco vai subir para a Série A, pelo que eu venho vendo assistindo os jogos, né? Até o treinador do Vasco já parece que tá entregando os pontos, né? Quem assistiu ontem o pós-jogo do Vasco lá na Vasco TV, lá na entrevista do Lisca, sabe do que eu tô falando, né? Não vai ser eu aqui que vou acreditar que esse time vai subir. Imagine eu, cara, a diretoria do Vasco, diretoria omissa, não contrata ninguém, o time não vai subir, jogadores aí fraquíssimos, jogadores aí que torcedor fica exaltando, meu cria, olha essa porcaria aí de Ricardo Graça, não joga porcaria nenhuma esse zagueiro. A zaga do Vasco como um todo é um lixo completo e por isso o Vasco toma gol todo jogo. O próprio Lisca falou isso após o jogo, que é inadmissível uma defesa que toma gol 2, 3 gols por jogo, é inacreditável, fica praticamente impossível do time conseguir algo de relevante dentro da competição. Não vejo uma mudança no Vasco a curto prazo, com certeza, na minha opinião, depois dessa derrota contra o Londrina, pode esquecer Série A, vai lutar aí somente mesmo para permanecer na segunda divisão, não tem força nenhuma para subir. Ontem, como a grande maioria aí dos torcedores vascaínos, eu também fiquei bem triste, eu fiquei totalmente desacreditado que esse time vai conseguir subir para a primeira divisão. Não vou vender sonho aqui pro torcedor, porque esse time aí é um time ridículo, um time maldito, que vai aí brigar aí realmente só para ficar na segunda, não tem força para subir. E hoje pela tarde a assessoria do Vasco informou que haverá amanhã às 11 horas da manhã uma entrevista coletiva com a diretoria administrativa do clube. Haverá uma transmissão ao vivo aí pela Vasco TV. A entrevista será realizada em São Januário. Provavelmente nessa entrevista a gente espera que tenha aí o presidente Jorge Salgado e também o seu Alexandre Pássaro para explicar como que está a situação do clube aí, como que está essa situação do Vasco e o que eles pretendem fazer para mudar esse quadro do Vasco no cenário atual, né, cara? Tá complicado. É péssimas notícias a todos os instantes, é toda hora o torcedor tremendo com o que vai aparecer aí de notícia aí para nós torcedores. Infelizmente, essa é a grande realidade do Vasco, um presidente totalmente incompetente para assumir o clube, um presidente que assumiu o poder aí sem ter a maioria dos votos aí do sócio torcedor, um presidente que assumiu aí a todo custo, igual o seu Alexandre Campelo, mesma laia, mesma coisa, sem dinheiro, assumiu o poder somente pelo ego, né? Não para nada, né? O Vasco é afundado na segunda divisão, o cara não tem nenhum centavo aí para pagar as dívidas e tem gente aí que fica comemorando salário em dia, é um absurdo, né? E também o seu Alexandre Pássaro, queria
explicação bem plausível aí do seu Alexandre Pássaro para explicar sobre esse elenco do Vasco que ele contratou, esse elenco aí que não deu certo. A gente aqui no início lá comemorou sim as contratações, tava vindo muitos jogadores, todos os torcedores ficaram empolgados e começou a chamar passarudo, é passarudo pra cá, trabalha passarudo, que não sei mais o que, e deu nisso aí, né? 10ª colocação, 28 pontos apenas na segunda divisão. Se fosse na primeira, a gente poderia bater palmas, fazer assim pra diretoria do Vasco, mas é na segunda divisão, meu amigo. Tá complicado demais e eu quero uma explicação bem plausível realmente aí dessas duas pessoas que são responsáveis por esse momento do Vasco. Deixa aí nos comentários quem pra você é o grande culpado aí. Com certeza eu sou da bandeira aí fora Jorge Salgado, porque pra mim não dá mais. Renuncia pra ontem, meu amigo. Bom, sem dinheiro, sem um futuro aí próspero pela frente, e o Vasco segue aí em busca no mercado de reforços, né? A defesa, como sempre, é o pior ponto negativo aí do Vasco nessa temporada, mas mesmo assim parece que o Vasco vai atender pelo menos um pedido do técnico Lisca, né? O Lisca pediu 5 reforços, os caras podem trazer um reforço aí, um reforço bem meia boca, um reforço bem questionável, é o do nome aí do zagueiro Valber do Cuiabá, jogador de 24 anos que está emprestado pelo Atlético Paranaense ao Cuiabá para a disputa da Série A, só que ele não disputou nenhum jogo da Série A, né? A última partida do jogador foi no dia 28 de abril pelo Campeonato Mato Grossense, cara. Olha só quanto tempo tem que o cara não entra em campo, praticamente aí 4 meses que ele não entra dentro de campo, que ele não sabe o que é jogar, não tem ritmo de jogo e com certeza é esse tipo de reforço que o Vasco vai tentar trazer, né? Não me agradou em nada esse nome aí, ah, então morre com o Hernando, ah, então vive aí com o Hernando. Cara, não é isso, velho. Não é esse aí, é o sentimento. Olha o sentimento que a gente tem, cara. Você para pra analisar. Se tem o Hernando, é um jogador horroroso, você vai trazer um jogador pior do que o Hernando, porque esse zagueiro aqui, ele é reserva do Paulão no Cuiabá, velho. Tem base. Não tem condições, né? Como que a gente vai elogiar isso aqui? Não tem nada a ver torcedor vir falar, ah, então fica aí com o Hernando. Olha só, velho, o nível de reforço que podem vir parar no Vasco. E por isso que esse time não vai subir. É por isso que esse Vasco é essa porcaria que a gente assiste. É jogadores aí que não tem a mínima capacidade de vestir a nossa camisa. Um clube falido, quebrado, a ponto de fechar as portas, e um presidente totalmente irresponsável, que não trouxe absolutamente nada, que prometeu na sua campanha e está totalmente aí destruindo a instituição do Vasco da Gama. Infelizmente, essa é a nossa realidade, infelizmente, isso que pode acontecer no Vasco. Nada contra esse atleta aí, é um jogador de futebol como qualquer outro, mas o problema é quem contrata, o problema é quem traz. Mas esse nome parece que é um nome que agrada ao técnico Lisca, já que no passado recente ele teria pedido essa contratação à diretoria do América Mineiro, seu ex-clube, jogador que teria se destacado muito com a camisa do Guarani em 2020. Tem uma idade razoável, mas esse período dele em inatividade, meu amigo, isso daí pra mim já basta. Não é de jogador pra vir jogar no Vasco, um jogador até que ele pega um ritmo de jogo, e sem falar que ele tem uma estatura baixa, ele tem 1,86 m, o cara é quase do meu tamanho, eu tenho mais ou menos essa altura aí, velho. Me contrata, Vasco, pra jogar na zaga, que eu tenho certeza que eu vou jogar mais que essas bosta aí que tá vestindo a nossa camisa hoje. Tá difícil demais, e deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa contratação do Valber, que pode ser aí novo reforço do Vasco, ainda depende da liberação do Cuiabá. Se o Cuiabá não liberar, meu amigo, aí pode fechar as portas realmente, porque nem jogador do Cuiabá que não joga desde abril o Vasco tá conseguindo contratar. Vai contratar quem, hein, seu Alexandre Pássaro? Pessoal, é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui. Tá difícil demais a ver as notícias do Vasco, tá difícil demais torcer pro Vasco. Quanto mais aí continuar acompanhando os jogos do Vasco, né? Tá difícil. Muito obrigado aí a quem tá assistindo nossos vídeos aqui mais uma vez. Você ficou até o final, tamo junto. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e vamos torcer, ó, por dias melhores.